Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje. O vídeo de hoje a gente vai fazer um breve teste nesses 5 tipos de capacitores diferentes. Muito se fala acerca desse assunto, afinal tem diferença no timbre, a gente fazendo a alteração dos capacitores. O capacitor ele influencia diretamente no timbre do instrumento caso o tone esteja completamente aberto. Se a gente mudar os tipos de capacitores, vai alterar o som, vai alterar a curva, enfim. A ideia desse vídeo aqui não é mudar a opinião de vocês, também não é falar bem ou mal da marca X ou da marca Y. E eu confesso a vocês que é a primeira vez que eu tenho aqui na minha oficina a possibilidade de fazer esse teste em tempo real. O cliente dono desse instrumento, ele me trouxe a princípio esses 2 capacitores, na dúvida de qual dos dois ele deveria utilizá-lo, né? Qual dos dois seria o melhor. E eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta para esse tipo de questionamento. Eu sempre tento fazer com que o cliente faça o máximo de teste possível e escolha por aquele que melhor se adeque à sua necessidade, à sua realidade, à forma de tocar o instrumento. Tá? E aí eu pensei em criar esse cenáriozinho aqui, ó, que, Alexandre, pô, mas não, cara, você botou 2 garrinhas aí, isso já vai criar uma resistência, não sei o que. Assim, não vai dar para a gente fazer um teste de laboratório, um teste em Harvard, numa universidade renomada, mas vai dar para a gente fazer um teste mínimo aqui para a gente poder ter uma noção de como esses componentes agem no tone do instrumento. Para evitar que eu tenha que ficar abrindo e fechando, fazendo soldas na carcaça do potenciômetro, eu criei o seguinte: lá de dentro, aonde seria soldado esse componente ao potenciômetro, lembrando que esses capacitores eles não são polarizados, então tanto faz se ele está ligado assim ou assim, isso não faz diferença nenhuma. Então eu trouxe esses 2 fios lá de dentro, com essas 2 garrinhas, e a gente vai fazer o seguinte cenário: a gente vai testar com o potenciômetro de tone sempre aberto, depois a gente vai testar com ele aproximadamente 50% fechado, e ele totalmente zerado. Lembrando que ele totalmente zerado é o momento em que o capacitor está mais agindo, é o momento em que praticamente 100% da corrente está passando por ele e ele está fazendo ali o filtro das altas frequências, que são os agudos. Ele faz esse filtro e dissipa sobre a carcaça, a parte aterrada, a parte neutra do instrumento. Ok? E depois a gente vai fazer um teste, deixando ele todo aberto, a gente vai tocar e vai vir fechando, e a minha mão tá suja porque eu estava trabalhando com tinta, tá? Não reparem não, beleza? Então vamos que vamos. A gente vai fazer esse teste aqui também, tocando e abaixando aos poucos, para a gente poder ouvir, melhor dizendo, a curva que vai fazer no som. Beleza? Então eu vou posicionar vocês ali e a gente vai fazer esse teste e depois a gente troca uma ideia. Vamos lá.
Então é isso aí, pessoal. Foi um vídeo simples. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa breve demonstração que eu passei para vocês aqui. A ideia não é dizer se são todos iguais, se tem diferença, até porque eu confesso que da forma como eu testei aqui, eu não consegui sentir muita diferença entre eles. A sensação que eu tenho é que cada um faz uma curva diferente conforme você vai abaixando aqui o volume do tone, e principalmente quando você zera por completo, tem uns que ele corta um pouco mais do agudo e tem outros que ele corta, mas não corta tanto comparado aos outros, o que não quer dizer que seja melhor nem pior. Alexandre, então, se eu tenho uma guitarra barata, compensa eu colocar um capacitor a óleo, um capacitor de grife? Eu sinceramente eu acho que não. É a mesma coisa de você, sei lá, cara, você ter uma casa bem humilde, uma casa bem simples e você botar uma porta de entrada de 50 mil reais. Mas pelo contrário, se você tem uma casa que custa 4 milhões de reais, você não vai botar uma porta que custa 100 reais, entende? Então assim, você pode fazer isso? Pode, a casa é sua, a guitarra é sua, mas eu acho que se você tem um instrumento que você tem todo ele com peças, todas elas as melhores que você consegue colocar, eu acho que no conjunto da obra é interessante você colocar potenciômetros também que acompanhem todo esse cardápio, todo esse catálogo de peças, inclusive os próprios capacitores. Mas você tem uma guitarra mais simples e você gastar, sei lá, 200, 300 reais em um capacitor, achando que aquilo ali vai fazer toda a diferença no instrumento, eu sinceramente não recomendo mais. Se você quiser fazer, eu estou aqui para instalar. Você compra e traz que eu faça a instalação, tá? E acabou que eu montei esse breve cenário aqui para mostrar uma situação para vocês e o cenário acabou me favorecendo a mostrar uma outra coisa.
Vocês perceberam, obviamente que vocês perceberam, que para esse teste eu deixei esses dois fiozinhos aqui separados para fora do instrumento com a garrinha jacaré, tá? Todo mundo percebeu isso. Eu já comentei em inúmeros vídeos anteriores que a gente tem que evitar deixar pontas, principalmente quando a gente monta uma elétrica, seja lá de qual for o instrumento, a gente deixar ponta de fio dentro do instrumento, ainda que o instrumento esteja blindado, porque isso pode acabar funcionando como uma antena e captando um monte de sujeira aí que o nosso ouvido não consegue ouvir, mas essas pontinhas aqui conseguem captar e amplificar. E aqui, inevitavelmente, ao deixar essas pontas para fora, está acontecendo isso aqui, ó. Deixa eu botar o microfone aqui para vocês ouvirem. Ó, percebam que quando eu mudo o instrumento de posição, esse ruído ele aumenta e ele diminui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Ó. Ou seja, o instrumento está aterrado, eu estou com a mão sobre as cordas, eu estou aterrando o instrumento. Esse ruído não é de falta de aterramento. Ó, pulsa. Alguma posição em que eu viro o instrumento, dependendo da posição em que eu viro o instrumento, vocês perceberam que dependendo da posição em que eu viro o instrumento, essas duas anteninhas aqui, elas acabam captando mais ou menos ruído. Então aí, mais uma vez, a importância de sempre que fizer uma elétrica de um instrumento, procura aparar as pontinhas, procura fazer com que as soldas fiquem o mais limpa e mais brilhosa possível, e se possível também, obviamente, que não fique aquelas, quando você desencosta o ferro de solda e fica aquela, como se fosse uma gotinha assim, ó, tipo um chantilly assim, ó, para fora da solda, fazendo com que ela fique arredondada. Todos esses fatores vão fazer com que a gente tenha um instrumento com menos ruído, tá? Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Sei que as condições aqui para a gente fazer esse teste não é a mais adequada, mas pelo menos dá para a gente ter uma ideia aí, dá para a gente bater um papo. E eu confesso que foi uma curiosidade minha também. Eu até então não tinha tido essa oportunidade de ter um instrumento, ter os capacitores e montar esse cenário para fazer esse teste, tá? Então, comenta aqui o que você achou, se você já tinha tido essa curiosidade em algum momento, se te esclareceu de alguma forma. Não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e deixar aquele like maroto que ajuda sempre muito o nosso canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço a todos, até uma próxima. Fui!